A gente precisa falar sobre o que está acontecendo também no nosso país. Porque, mais uma vez, ontem, um jogo entre Sport e Fortaleza, um ônibus do Fortaleza foi atacado. E é curioso, né? Porque a gente tá pronto pra falar, foi atacado por uma pedra e seguiu o barco, né? Atacaram uma pedra, que bom que não pegou ninguém. Mas assim, como é louco, né? A gente se acostumou a falar sobre pedra e sobre ataque a ônibus e sobre recepção agressiva aos ônibus, que ontem atiraram uma bomba caseira pra dentro de um ônibus com uma delegação de 30 pessoas. Cara, que loucura, cara. Não, isso aí, assim, eu não tenho nem palavras pra explicar o que foi isso, né? Só pra contextualizar, pra quem não tá sabendo o que aconteceu, achei um pouco difícil, a gente falou bastante sobre isso, Sim. né? Noticiário esportivo. Ontem aconteceu um jogo entre Sport e Fortaleza pela Copa do Nordeste, a partida terminou em 1-1. Jogo normal, sem nenhuma confusão. Tranquilo. Terminou o jogo, a delegação do Fortaleza saiu do estádio, salvo engano, Arena Pernambuco. E aí, quando eles estavam saindo, o CEO, na verdade, do Fortaleza, Marcelo Paz, deu uma entrevista hoje ao Jogo Aberto e ele falou que viu algumas pessoas com algumas camisetas amarelas que ele acredita que sejam das torcidas organizadas do Sport. Essas pessoas, então, começaram a arremessar pedras e arremessou uma bomba pra dentro do ônibus em que estava a delegação do Fortaleza. A gente tem algumas imagens no YouTube, daqui a pouco... Isso. Olha lá, ó. Opa. Ainda não, daqui a pouco aparece aí nossas imagens do YouTube, mas continue, Gabi. Aí 6 jogadores ficaram machucados, ficaram feridos. Eu vou pegar aqui o nome de todos eles pra gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas assim, não dá pra gente tolerar isso no futebol. A gente passa o ano inteiro falando sobre brigas entre torcedores, seja na arquibancada ou seja fora delas. Inclusive, ano passado, teve uma briga entre torcedores do próprio Fortaleza, né? 2 torcidas organizadas brigaram na arquibancada e depois o Fortaleza emitiu um comunicado falando que não vai mais tolerar esse tipo de atitude e inclusive cortou qualquer tipo de benefício que essas torcidas organizadas teriam do clube. Eu não sei pra vocês, mas assim, não dá mais pra gente tolerar esse tipo de atitude, não dá há bastante tempo. E já que não vão prender essas pessoas, porque se não prenderam até agora, talvez esteja aí rolando uma investigação, mas a gente sabe como isso acontece, né, que no futebol tudo pode. Então, como eu acho que essas pessoas não vão ser presas, o Sport que vai ser o punido. Não, porque assim, é difícil a gente punir o CNPJ, né? Até tava conversando hoje com alguns amigos e aí eu relembrei que a última vez que eu lembre, assim, um clube que foi punido foi o Grêmio, né? Que foi banido ali naquela temporada da Copa do Brasil por um caso de racismo e aí foi banido da competição naquele ano e depois voltou. Sim. Acabou que, acredito eu, que se isso for correr aí e realmente tiver algum tipo de punição, essa punição vai sobrar pro Sport. Não vai sobrar pra nenhuma pessoa da torcida, nada disso. Vai ser o próprio Sport. A CBF soltou uma nota que, assim, lamentável é a nota da CBF, né? Cara, pelo amor de Deus. Eu ia falar sobre essa nota. Não é que é lamentável, Gabi, é vazia. Ela não fala nada. Impressionante. Ela não fala, a CBF praticamente falou assim, que pena, hein? É uma quarta-feira de futebol pra CBF. Uma nota que fala, a gente lamenta o episódio. Quem não lamenta esse episódio? Parece que você acordou, né? Você acorda no dia e fala, poxa, meu time perdeu ontem, eu lamento. Cara, impressionante. Que pena, nossa, acordei na Prata Sol, nossa, eu tô feliz. Eu ia até falar pra gente ler aqui a nota, mas realmente a gente vai ler aqui por 1 minuto e não vai acrescentar em nada, porque é uma nota que não traz nenhuma atitude, nenhuma medida pra combater a violência no futebol. Nós temos... Gente, a gente normalizou, como o Martelli destacou, as pedras. E aí começaram a atacar bomba. Olha isso. Não sei se vocês viram as imagens. Jogadores todos ensanguentados. É bizarro. A imagem da filha do lateral. Do Dudu, lateral. Falando, papai, você se machucou no trabalho. Isso. A imagem do desembarque do pessoal do Fortaleza parece cena... vamos lá. É terrorismo. Todo mundo que voltou de uma luta de UFC, ou até pior. Os caras voltaram numa trocação de tiro. Nem no UFC. Parece que o pessoal voltou eu não quero falar uma guerra, porque é muito delicado, mas Sim. Parece que eles voltaram de um confronto, entregaram pau, pedra para um grupo de 10 contra um grupo de 10 e falaram, vamos lá. E aí, vamos ouvir um pouco antes da gente continuar falando sobre isso, no 11999048756, muita gente chegando no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, o Cisco Anusco, o Fabrício Conceição, o próprio Fábio também tá ligado com a gente, esse nome é difícil, mas vamos lá, Ruterli tá com a gente, agradecendo a sua audiência, mas vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos do Resenha. Sobre esse caso aí da Copa do Nordeste, né, que aconteceu lá com Fortaleza, né, aconteceu aqui com o Corinthians, né, na Vila Belmiro. Quantas vezes aconteceu isso?
Qual foi a punição? 6 jogos. Sim. O que aconteceu lá com a torcida do Corinthians, que participaram lá da emboscada lá, que sofreram emboscada lá? Aconteceu o quê? Razão, Nada. O que tem que ser feito é o seguinte, é punir no bolso. Bloquear as contas da torcida e pagar o prejuízo. Porque não adianta nada. Caso de polícia não adianta nada. Daqui a pouco tá tudo solto aí. É disso da Praia Grande. Boa tarde, obrigado. Valeu, Edilson. É isso mesmo, cara. A nota da CBF escancara que é essa postura que vem sendo adotada em todos esses casos parecidos no futebol. Eles se repetem. E a gente lembra do caso do Corinthians. É no Brasil inteiro, Brunão. É no Brasil inteiro, não é exclusivo. É que a gente tá falando do que aconteceu, mas é no Brasil inteiro, Brunão. Cara, é bizarro. Ele falou de Corinthians e o Martelli acabou falando aqui de Brasil inteiro. Eu até fui pesquisar pra falar certinho o nome dele, do Rafael Merenciano. Vocês lembram do ano passado, um jogo de Copa do Brasil, Remo e Corinthians, que o torcedor foi atingido por um rojão no meio de outros torcedores? Sim. A gente tá falando de uma coisa que já saiu totalmente de dentro do estádio. E depois a gente vai falar assim, mas a medida pra isso tem que ser a torcida única. Não é, a gente tá falando de sociedade, a gente não tá falando mais só de futebol. Concordo com você, Gabi. Pra mim é o seguinte, tanto escancara que futebol é coisa séria, que o torcedor sai de casa, é tão sério pra ele uma rivalidade. Eu não tô, pelo amor de Deus, defendendo o cara que jogou a bomba ou ataca a pedra, mas eu quero dizer, o torcedor que vai a campo, que vai pro estádio, é tão séria pra ele a rivalidade, que o cara que é de bem, ele pode receber um ônibus do outro time vaiando, fazendo a pressão, mas aí a gente vem com uma pergunta, o que quer um torcedor que atira uma pedra e uma bomba caseira a um ônibus adversário? Deixa eu te falar, ele não quer o futebol. Porque ele sabe que ao jogar uma bomba caseira pra dentro do ônibus, ele não tá tentando assustar, ele não é um cara que ele jogou, e não é pra jogar, mas sei lá, uma bituca de cigarro, um chiclete. Ele jogou uma bomba caseira. Ele não quer o jogo do futebol, uma pedra. Ele quer ferir. Você viu o tamanho da pedra? Então, cara? ele quer ferir, assim, intencionalmente. Ele quer ferir intencionalmente. Ele não quer ferir o ônibus. Se ele quisesse ferir o ônibus, ele jogava no meio do ônibus. E olha o absurdo que a gente tá discutindo aqui. O cara vai com uma bomba caseira pra atirar contra um ônibus, mira na janela pra passar e acertar os jogadores, e aí você vai me dizer que esse cara quer ver futebol? Futebol é uma coisa séria, só que ele não é tratado de forma séria pelas instituições que são competentes com isso em relação à segurança pública. Esse é um ponto. Se você, nós três aqui, Júlia Apolo 4, a gente sai, tá no ponto de ônibus aqui do lado da Band e atira uma pedra contra um ônibus, você vai preso. A gente vai preso na hora. Um monte de testemunha, um monte de gente viu. Se a gente mata alguém ou atinge alguém, a gente vai ser condenado por homicídio doloso e por aí vai. Só que o que acontece? Por que a gente não faz isso? Porque a gente tem o nosso senso de ética e moral, de sociedade, que isso é errado. Agora, você coloca e contextualiza toda essa sociedade no ambiente de futebol e por culpa e conivência de várias entidades, a gente foge desse senso moral ético. Parece que pode tudo. Tem tanta gente aqui que se eu tacar uma pedra no ônibus, ninguém vai ver. Tem tanta gente aqui que se eu jogar uma garrafa, um vidro de uma garrafa long neck no jogo do Palmeiras, não vai acontecer nada. Nunca vão pegar. Matou uma torcedora. A torcedora faleceu. Aí, mas Pedro, como é que eu vou controlar todo esse pessoal? Como é que eu vou controlar todo mundo em volta de um estádio? Cara, eu não sou especialista em segurança pública, eu não tenho solução e nem tenho que ter essa solução. Só que você tem que tratar isso como de forma séria. Você não pode achar que você vai ter um Sport Bahia e colocar uma segurança frouxa e não pensar em, por exemplo, Palmeiras faz barricada em volta do estádio para você não passar com, por exemplo, sem ingresso. Uhum. Tá bom? É uma medida para controlar cambista, para controlar muita gente, para você poder... Isso sim, para mim, é logística, é estratégia. Olha, eu vou concentrar policial onde tem o maior volume de torcedor e afasto, curioso. Afasto gente que vai para lá. Por que não estabelecer pontos de acesso e pontos de controle em volta dos estádios em clássicos, em jogos importantes? Gente, isso é logística, inteligência e segurança pública. Só que tem uma coisa. Dá trabalho. Requer investimento. Não dá pra fazer, não dá pra brincar com saúde, segurança pública, sociedade, futebol e achar que no fim dá tudo certo. Vamos torcer pra que nada aconteça de errado. Isso é um absurdo. A gente, falando sobre esse caso, né, de logística, a gente teve recentemente a Supercopa, que foi um clássico paulista realizado em outro estado, porque São Paulo não pode ter torcida única e porque a Supercopa tem que ser num estádio neutro também, né? Então não dava pra ser em São Paulo. Mas aí, falando sobre essa logística, é bizarro como um jogo de futebol precisou mover
o choque, Polícia Rodoviária, Ministério Público, Polícia Militar. Parece que é uma operação de guerra e não um jogo de futebol. Sim. Que é pra ser uma coisa de lazer, pra você ir e voltar tranquilamente. Dentro disso, Gabi, a Federação de Pernambuco sugeriu, foi a CBF, pediu torcida única em todo o Brasil. Gente, a gente vai se render aos marginais, vai perder uma das coisas mais bonitas do futebol, que é você acompanhar seu time. É você tirar o patrimônio de outra torcida. Bizarro, de outro cara. time, na verdade, né? Porque Cara, a gente tá falando de torcer, de futebol. Exato. Mas sobre os pedidos da CBF, eu gostei do que o Marcelo Paz esboçou, né? Não fez ainda um pedido oficial, mas ele esboçou que o Fortaleza não volta a campo, enquanto os jogadores não estiverem totalmente recuperados das lesões que sofreram, e 2, enquanto não tiver punição exemplar aos envolvidos. Eu acho que ele tá certíssimo, cara, porque, sinceramente, não era nem pra gente ter futebol hoje. A gente vai ter jogo do Corinthians à noite aqui na Rádio Bandeirantes. Não tem clima, cara. Não tem clima pra ter futebol no Brasil inteiro depois desse acontecimento. Não, e eu vou te falar, por exemplo, vamos lá. Um problema de segurança pública, isso na minha concepção. As entidades, Ministério Público, pode olhar e falar, olha, falta verba, falta investimento, a gente não tem como, porque eles também são responsáveis por administrar. Por que eu vou colocar 100 policiais num jogo e não 400? Eles têm uma verba para isso. Então, assim, também a gente tem que ir até o fundo do poço para entender aonde está o real problema. Então, por que não podemos colocar mais segurança nos estádios? É falta de vontade, é falta de recurso? O que é? E as entidades precisam ir para cima, isso em termos de governo, do Ministério Público, para pressionar e falar, olha a quantidade de dinheiro que a gente movimenta, mas você sabe o que vai acontecer se a gente não tiver apoio, se a gente não tiver realocação de verba, se a gente não tiver condições de atestar a segurança de um jogo? Falta de captação para o estádio, falta de movimentação para a economia, pai com criança, com familiar que cada vez mais deixa de ir ao estádio, não leva familiar, leva cada vez menos gente, vai em jogo, por exemplo, que é mais frio, e aí o público não consegue, o time não consegue arrecadar, o time não consegue colocar mais dinheiro pra dentro. O futebol não é parte da sociedade que transcende a sociedade como um todo. Ele não funciona fora da sociedade. Mas futebol, política e religião são outra. Não, eles fazem parte. E a gente tem que entender isso. A gente tem que começar a cobrar segurança, como torcedor, como entidade, o clube. Uma medida drástica que não tem nada a ver, por exemplo, com segurança, foi o que a Leila Pereira fez com o gramado. Falou, não jogo mais. Chega. Mas vai perder renda. Tá bom. Vamos pra cima, então, da real causa do problema. Arruma o gramado, então. Não pode continuar desse jeito. Mas depois a gente vê uma nota de repúdio. Vamos reunir, fazer uma fala que o esporte é punido, fica sem mando durante 6 jogos. Cara, e aí? E o torcedor que não tem nada a ver com isso? E o torcedor que foi pra lá? Não, e ainda seria uma pena irrisória dentro do que aconteceu, cara. É bizarro. A Gabi vai atualizar pra gente a situação, né, de cada atleta do Fortaleza que acabou sendo ferido nesse episódio. Eu falei aqui no comecinho do programa, né, foram 6 jogadores, vou passar aqui os nomes deles e os ferimentos, né? O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e outro corte no supercílio. Foram 14 pontos o Escobar, né? Olha isso, cara. O lateral direito, Dudu, que é o pai da menininha que pergunta se ele se machucou no trabalho, sofreu, rapidinho, isso também, o corte no supercílios. Os zagueiros Tite Brites e o volante Lucas Sachas foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter sangramentos. Não, o Tite, ele tá com um pedaço de vidro até agora, que ele não conseguiu retirar na panturrilha. O médico não conseguiu retirar, vai ter que fazer ali um exame de imagem mais aprofundado. Cara, é uma situação bizarra, né? Mas... Olha... O Dudu, inclusive, é o único lateral direito disponível pra jogar no Fortaleza. Por isso que o presidente Marcelo Paz se recusa a jogar enquanto os jogadores não estiverem recuperados. Porque é um prejuízo gigantesco pra equipe. Não, tá certo ele. Tá certo ele. É assim, já chega, deu. Você tem que ter a pressão de instituir isso. É nesse momento que eu gostaria de ver, é nesse momento que ia brilhar meus olhos, se a gente tem uma reunião... vem o clube lá e fala, a gente simpatiza e a gente se solidariza. Cara, chega aqui, ô Fortaleza, vamos lá, vocês não vão jogar, eu também não vou jogar. Eu também não vou jogar. Mas a gente vai ser punido. Beleza, dane-se. Mas cada jogo, a CBF, cada jogo que não entrar em campo são 50 mil reais. Tá bom, vamos ver se eu vou pagar. A gente vai brigar até o fim. Vamos ver que justiça vai ceder uma causa, por exemplo, numa briga hipotética dessa. Eu tô indo pra um lado extremo, mas é assim, a gente não vai jogar.
A gente quer um manual. Não é impossível A isso gente quer um acontecer. manual, um plebiscito assinado, a gente quer um manual com medidas compositórias entre CBF e também a culpa inteira não é só da CBF, né? Entre CBF, entidades, Ministério Público, governo de estado, que nos garantam que a gente vai ter a segurança nos jogos. Enquanto não tiver, a gente não pisa em campo, a gente não joga. Infelizmente, a gente às vezes tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente.